no próximo ano, alguma benfeitoria naquele local. E para finalizar, senhor presidente, principalmente para mostrar, justificar que Praia Grande realmente o Congresso, para nós que participamos, procuramos fazer o melhor e trazer boas coisas para a nossa cidade. Pudemos observar dentro da cidade de Praia Grande, né, doutor Kiko e o Lilico, que realmente lá dispõe de uma ciclovia muito bem organizada, muito bem cuidada, que atende, doutor Cael, em grande parte a população. E o pessoal de lá já são civilizados com relação a esse tipo de investimento. Né, doutor Kiko? A gente pôde observar, realmente é uma coisa interessante. Aí eu até conversando com o Kiko, eu falei, em Barretos a gente não pode solicitar uma ciclovia na região dos lagos? A gente vê tantos acidentes, tem visto constantemente. Então, eu estou fazendo essa indicação, pedindo para o nosso secretário de Planejamento, Paulo Roberto está aí, está ouvindo, pedindo para o nosso prefeito, uma ciclovia na região dos lagos ou algum local, na via das comitivas, que a gente percebe que o pessoal caminha, não tem calçada, então o pessoal transita nas vias públicas, na Avenida 7. Então eu acho que são ideias, são coisas que a gente traz de outra cidade para melhorar o setor urbanístico da nossa cidade, para melhorar realmente a nossa população, Mandioquinha. Então a gente faz a solicitação. A ideia nossa, sabemos que tudo hoje está difícil, depende de um planejamento, depende de arrecadação, depende de tudo. Mas entendemos que as coisas pequenas é que têm valor. Na administração anterior, se preocupava em obras grandes, coisas, asfalto e tudo mais, esqueceu das coisas pequenas. Essas coisinhas pequenas que a população vive o dia a dia, é que elas cobram da gente, Paulo Roberto, que é aquele buraquinho que incomoda, aquele buraquinho na via pública, que certas benfeitorias, a iluminação em determinado setor. Então eu preocupo muito com as coisas pequenas, porque elas, do dia a dia, elas fazem a diferença. Mas as coisas grandes também, bem administradas, que vai de enfoque com a necessidade da população, também ela traz retornos grandes. Quer uma parte? O senhor me dá uma parte? O senhor está de parabéns, excelência, porque as coisas pequenininhas que vão trazer as coisas grandes um dia, com certeza. E são os munícipes mais carentes que dependem dessas coisas pequenininhas, que cobram a gente do dia a dia. Mas só para mim concluir com a sua excelência, eu fico triste porque lá no Jardim Esplanada houve uma intervenção nesse terreno que a sua excelência quer construir um CEMEP. O Cael sabe que é lá da Santa Casa, aquele terreno, Cael. E o município entrou com ação. Então até a Santa Casa estava fazendo um clube para os funcionários lá. E foi interditado pelo município que entrou com ação e está tudo parado lá. Então já levantaram os esteios e estão querendo devolver para o nosso bairro Esplanada. E, se Deus quiser, que devolva para nós construir lá um posto de saúde, construir um CEMEP. Nós está precisando, né, Euripim? Porque está evoluindo, o pessoal está crescendo. E esperamos que... Eles já estão até levando, realmente estão roubando as ferragens lá da Santa Casa. Está penhorado. Está tudo abandonado, está tudo desdeixado. Mas esperamos que com esse requerimento nós seremos atendidos. Muito obrigado. Senhor presidente, eu citei o exemplo daquele terreno que foi motivo de muita discussão, né, doutor Caio, nas gestões anteriores, onde tinha projetos para se fazer, foi embargado obras. Então, eu só citei como exemplo aquele terreno. Mas eu entendo, como eu falei para vocês, essas reivindicações, eu não uso de demagogia. Você pode notar que muitas dessas indicações e requerimentos que eu faço tem muito a ver com aquilo que é a realidade. Não que cada um tenha as suas reivindicações aí. Mas eu espero com o doutor Manuel que a gente possa trabalhar em sintonia. É o que eu pedi na minha gestão. Que a gente possa realmente, trabalhando em sintonia, poder estar resolvendo os problemas da população. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovados os requerimentos, indicações, citados os números do vereador Olímpio Jorge Nabem. Requerimento 200, 190, indicação 191, indicação 192, indicação 193,
Em discussão. Com a palavra, o vereador Existo. Só aqui, ó. Quem está pagando isso? Só aqui, ó. Senhor presidente, eu vou aproveitar para que a gente possa utilizar desses recursos audiovisuais. Eu vou englobar aqui, eu havia pedido destaque em separado a questão do requerimento. O requerimento que eu solicitei é votos de louvor e congratulações à Rede Globo de televisão pelos seus 40 anos. Esse requerimento, eu estou atendendo o pedido de um amigo e companheiro, Mussa Calil Neto, que gosta muito de lembrar dessas datas solenes, né? Então, faço isso pelo Mussa, não pela Rede Globo. Com relação às indicações, gostaria novamente de usar os recursos audiovisuais, senhor presidente. O primeiro, o 190/2005, propõe oficial ao senhor prefeito municipal solicitando estudos para a construção de uma praça nesse terreno que fica bem na entrada do bairro Zequim Amêndola, Barretos 2, pela aquela pista dupla que corta ao meio o bairro e que é a Agostinho Pereira. Esse terreno é um bico que confrontam-se ali quatro ruas e fica bem na entrada, do lado de uma CEMEI. Então, eu acho que com um custo muito reduzido, esse terreno se transformaria aí em um ponto de atração da cidade e de lazer para a população. O próximo. Trata-se de uma reivindicação da Associação dos Mototaxistas. Os mototaxistas é uma categoria que, mesmo não tendo a profissão reconhecida de forma legal, na realidade, eles representam uma categoria muito grande, são mais de 400 pessoas que sobrevivem desse trabalho em Barretos. Estão colocadas em 32 agências, 3 pontos livres, 318 associados da associação. E o que eles querem? Eles requerem do seu prefeito municipal a cessão, porque não pode mais haver doação, de um terreno para que eles possam construir a sua própria, uma sede própria, em que não só seria um ponto de encontro dos mototaxistas, o que eles sugerem é esse terreno que é localizado no bairro Ucengenha, em que eles teriam uma sala ali de lazer para poder se reunirem e também que eles possam ter ali uma oficina em que eles possam ter as suas motos consertadas. Então, eu acho que, por ser uma categoria significativa, que presta muitos serviços à sociedade, e por eles estarem procurando se organizar, nós estamos aqui, temos hoje a presença de alguns mototaxistas, o Periquito, que é o presidente da associação, que foi candidato a vereador, muito bem votado, é o segundo suplente do PT. Então, eu gostaria de solicitar isso ao prefeito municipal e vou me empenhar, assim que eu acredito que teremos o apoio de todos os demais vereadores, no sentido de que essa reivindicação justa seja atendida. O próximo ponto é a pavimentação de uma rua no Distrito Industrial. O Distrito Industrial foi pavimentado em alguns trechos
na última gestão. Mas ele não tem uma ligação entre a parte baixa e a parte alta, vamos chamar assim, do Distrito Industrial. É essa rua que vocês estão vendo, que precisava ser pavimentada e que levaria os veículos, os pedestres, os ciclistas, né, os trabalhadores dessas indústrias, diretamente à parte alta. Deve dar ali aproximadamente 800 metros e que ficou sem fazer. Se a gente quiser sair aqui da avenida que vai para Guaíra e ir lá naquela parte alta, nós temos que dar a volta por fora do Distrito Industrial. E aqui nós teríamos um encurtamento muito grande de caminho. Aí passando alguns dados para que as pessoas tenham a noção, né? São 32 empresas em funcionamento, 12 em fase de implementação, mais uma que nós aprovamos hoje, 13 em fase de implantação. Na sequência, Roberto, por favor. Aqui é com relação ao que o nobre vereador Euripinho colocou, e que é um requerimento que vai assinado por ele, pelo vereador Kiko, pelo presidente Luiz Carlos Anastácio, pelo vereador Sebastião, com relação ao Hospital do Câncer. Eu estou acostumado a fazer esse tipo de trabalho nas nossas lutas sindicais. Hoje mesmo vai aí um requerimento que o presidente deve ter passado, solicitando ao governador do Estado, ao Ministério da Saúde, ao secretário da Saúde, ao secretário da Fazenda, se não me engano, que atenda às reivindicações do funcionalismo da saúde do Estado de São Paulo. Eles estão em campanha salarial, então o sindicato elaborou um texto padrão e manda para todas as câmaras municipais. E todos aqueles vereadores que se sentirem no dever de defender essas reivindicações dos trabalhadores, fazem essa moção, aprovam essa moção, e isso vai chegando aos borbotões, para o governador, para o secretário da Saúde, para o presidente da Assembleia Legislativa, e isso se torna um instrumento de pressão. Aqui, com relação ao Hospital do Câncer, eu gostaria que fosse feito alguma coisa semelhante. E nós temos alguns dados que são interessantes. A gente sabe que muita gente, a grande maioria, é de fora da cidade. Então, nós fizemos um levantamento lá junto ao hospital, e nesse ano de 2004, 449 cidades do Estado de São Paulo, tiveram pacientes atendidos pelo Hospital do Câncer, num total de 37.835 pacientes, perfazendo um total de atendimentos ou procedimentos da ordem de 216 mil. Isso, se a gente quantificasse, pudesse colocar um valor em cima de cada procedimento, daria uma fábula. E, enquanto isso, o pessoal do hospital tem que sair de chapéu na mão e vai no Ministério, que, aliás, brindou o hospital com 2 milhões esse ano, que é pouco, a Secretaria Estadual de Saúde, quando as prefeituras poderiam, de livre e espontânea vontade, ou aprovados pelas suas câmaras municipais, destinar verbas que eles recebam do SUS, para o Hospital do Câncer. Então, eu entendo que isso deveria acontecer de acordo com o número de pacientes. Por exemplo, nós fizemos uma divisão por DIR, São José do Rio Preto, quase 60 mil atendimentos. Araçatuba, 21 mil atendimentos. Franca, 21 mil. Ribeirão Preto, 12 mil. E eu me lembro de cabeça, só Guaíra tem mais de 2 mil pacientes atendidos no Hospital do Câncer. Então, a minha proposta, senhor presidente, é que nós articulemos um grande movimento a partir da Câmara Municipal de Barretos para que todas essas 449 prefeituras, me parece que ele já conseguiu uma verba do SUS de São Paulo, o Henrique conseguiu, some-se a essas outras e nós
tenhamos a possibilidade de zerar esse déficit do Hospital de Câncer de Barretos, que atende todas essas cidades. Obrigado, senhor presidente. Pois não, Eurípides. Quero parabenizar pela sua explicação e dizer isso, em cima Pode continuar, do que já foi discutido aí em relação aos mototaxistas. Eu quero dizer que eu estou entrando com requerimento, mais uma vez nessa casa, pedindo, até vou aproveitar, se você quiser assinar junto, pedindo para os deputados, para a Câmara, poder esforçar ou poder lutar para que realmente regulamenta o serviço de mototaxista. Porque se uma vez regulamentada a lei, as coisas passam a fluir muito mais fácil. Porque uma vez não regulamentada, as coisas passam sempre a ter as suas desconfianças, como você mesmo falou. Realmente os mototaxistas necessitam de uma sede, está agora com a nova presidência, que é o Periquito, que tenho certeza vai fazer um bom trabalho. Mas, além de agregar mais os mototaxistas, há necessidade realmente de fazer um trabalho conjunto, e esse trabalho realmente vai crescer cada vez mais a partir do momento que eles tiverem representatividade. Então, já estou falando para a Neide fazer um requerimento solicitando um empenho da Câmara dos Deputados para poder regulamentar essa lei o mais rápido possível para que a gente resolva de vez. Porque nas gestões anteriores, o serviço de mototaxista, o primeiro projeto, acho que foi elaborado aqui em nossa cidade. Foi em nossa cidade. Sim. Nós somos exemplo. Então, e as coisas aqui parece que não estão fluindo. Então, eu espero que agora, com essa Câmara nova, que nós nos empenhamos junto, são menos cabeças pensando, que a gente possa somar todos nós e poder fazer crescer cada vez mais esse serviço de mototaxista, além de cobrar do secretário de trânsito condições para que eles possam trabalhar. Porque sempre os motivos de trânsito na nossa cidade são, a culpa são sempre destinadas aos mototaxistas. Eu também sou motoqueiro e sei as dificuldades que a gente passa. Eu espero que realmente a gente se una e possamos resolver de vez o problema dos mototaxistas na nossa cidade. Eu queria dizer, nobre vereador Euripinho, que o senhor pode contar comigo, assino com o maior prazer esse requerimento. Tá? Aliás, existe um projeto desde 1999 na Câmara Federal, de autoria do deputado Jair Meneghelli, pedindo exatamente isso aí. Isso deve estar arquivado na casa, porque na mudança de legislação, o vereador, o deputado, não foi reconduzido à Câmara, foi para outro setor, e isso possivelmente está arquivado. Nós precisamos de alguém que desentranhe esse processo para que possa voltar a tramitar. E isso é importantíssimo, que a gente faça um trabalho também junto ao INSS. O que tem o Severino, nobre vereador Caio? Com certeza, com certeza. Pois isto, só para completar o que você está dizendo, a presidência coloca à disposição o carro, o motorista, e se quiserem, poderíamos solicitar aos presidentes da Câmara que o senhor vai ter a câmaras municipais, explica isso para os senhores vereadores, e os vereadores elaboram lá requerimento ou indicações para os prefeitos municipais. Se o senhor quiser, eu já me coloco à disposição, e a casa também, a mesa, coloca à disposição de Vossa Excelência. É muito nobre a sua atitude, senhor presidente. Eu gostaria de, a gente, num outro momento, né, a gente ter aquela reunião em que a gente possa organizar isso de uma forma eficiente e eficaz. Obrigado. Continua em discussão. Os senhores estão acompanhando o Data Show. Os vereadores que interessarem fazer o mesmo uso que o vereador Existe está fazendo, entregue o CD com a foto até às 10 horas, toda segunda-feira, na casa, para que seja programado para a noite ser passado o vídeo para os demais acompanharem. Indicação 184, indicação 185, indicação 186, indicação 187, doutor José Francisco Abrão Miziara. Kiko. Muito aqui, você quer isso aqui com carro, motorista, lanche, coquetel, sem
Senhor presidente, senhores vereadores, cidadãos, funcionários, imprensa, a quem quero saudar na figura do meu amigo Paulo Roberto, eu quero, antes de falar um pouco sobre as minhas indicações, senhor presidente, reiterar aqui o que já foi dito com relação à Fundação Pio XII. Eu acho que a Fundação Pio XII não é motivo de orgulho para a cidade de Barretos, eu acho que era motivo de orgulho para todo o Brasil, pela forma como a saúde é praticada ali, e deveria ser de maior orgulho ainda para o INSS e para o SUS, Sistema Único de Saúde, porque o hospital, ele pratica aquilo exatamente que o SUS preconiza, uma medicina de elevado nível, vereador João Minaré, de elevadíssimo nível, com os mesmos recursos ruins, baixos, parcos, que o SUS repassa para as diferentes instituições. Outras praticam uma medicina com muito melhor qualidade, com menor qualidade, em razão exatamente do recurso ser bastante pequeno. E mesmo sendo bastante pequeno, a Fundação Pio XII consegue fazer com que o paciente ali seja realmente tratado com uma dignidade de ser humano. Eu posso adiantar, vereador Existo, que os pacientes ali são tratados com tal esmero, com tal senso médico de responsabilidade, que até nós médicos que estão tanto acostumados com a forma de trabalho da Fundação, da qual eu tenho a honra de fazer parte, de estranharmos o quanto é perdulário, entre aspas, o hospital, no sentido de não regular um único centavo para aquilo que seja necessário. Tomografia, ressonância magnética, o que é que seja necessário, que o médico pede, o exame não é questionado por ninguém. E isso sai às custas da instituição. Porque o recurso que o INSS cobre nunca é aquilo que é realmente o faturamento do hospital. Então, o hospital merece de nós muito mais do que o nosso respeito, merece realmente o nosso empenho para que ele continue sendo a qualificação de elevadíssimo nível de aplicação em assistência médica. Senhor presidente, eu quero pedir a Vossa Excelência o auxílio para que essas indicações, porque são apenas indicações, e podem ter o destino de quase todas as indicações, porque a Prefeitura, o Poder Executivo, não é obrigado a responder às indicações. No entanto, são indicações que dizem respeito diretamente ao Poder Executivo. E seria de muito bom interesse que ele, pelo menos, passasse a analisar essas indicações, no sentido de que elas são reivindicações da população. Hoje, os funcionários lá da Fundação Pio XII vieram me questionar com relação à iluminação que vem sendo feita naquele bairro, e eu acho que por contiguidade em outros bairros, e essa é a razão dessa indicação, de que o sentido da iluminação ficou muito abaixo do que era com lâmpadas de mercúrio. Aquelas lâmpadas brancas tinham uma luminosidade maior do que essas. Vereador? Eles têm reclamado que essa luz amarela, né, que está sendo usada agora, tem uma luminosidade menor do que a luz branca. Pode ser até que seja mais barata, pode ser até que seja mais duradoura, mas o fato é que as pessoas estão mais amedrontadas com isso. E hoje, enquanto uma funcionária da Fundação estava me cobrando sobre isso, outras começaram a chegar e a reforçar o pedido de tal forma que se tornou uma voz comum ali em quem estava me comunicando sobre isso. Então, eu acho que cabe aqui uma avaliação tanto da CPFL quanto da Prefeitura para que não torne a cidade melhor iluminada no sentido da qualidade da luminosidade, mas mais baixa a luminescência disso e tornando mais insegura a população usuária. A outra indicação que eu faço, o prefeito já nos adiantou isso, o vereador Caiel, que faria um reajuste salarial para a classe médica, principalmente, porque não havia conseguido contratar profissionais pelo baixo salário que é pago pela Prefeitura de Barretos. Só que nós já estamos no fim do 4º mês e o prefeito não mandou essa Câmara, não tomou atitude ainda de fazer um aumento à classe
que trabalha na área da saúde, os médicos, enfermeiras, dentistas, psicólogas e assim por diante. Nós estamos na expectativa de que haja esse aumento, porque está havendo, de novo, aquela realidade de que a prefeitura não consegue contratar profissionais. Vai fazer outro concurso. Não adianta fazer outro concurso se não melhorar o salário. Vai ter um índice X de aprovação e um índice praticamente zero de integração, porque não adianta. Eu volto reiterando aqui, salário líquido de R$ 1.100 é uma piada. É uma piada para a classe médica. É uma piada que esse é o melhor salário. Aí o psicólogo ganha R$ 800, R$ 700. O dentista ganha menos do que os R$ 1.100 do médico. Não pode ser desse jeito. Ainda mais sendo um prefeito médico que exerce a profissão com responsabilidade, com dignidade. E a gente espera que ele reconheça que o salário pago está muito abaixo do que realmente deveria ser pago. Outra indicação que eu faço é que está existindo uma bagunça com relação ao trânsito. O vereador, já foram faladas aqui algumas coisas com relação ao trânsito, e isso é uma situação que vem ocorrendo sempre aqui em Barretos. Como não existe áreas específicas para estacionamento de moto, ou se existe estacionamento de moto, não existe área que diga que a moto não pode se estacionar em determinados locais, o motociclista. Então, o que acontece? Em vagas para carro também se estaciona a moto. E fica uma bagunça, como, por exemplo, ali na Avenida 21, depois das 8 horas da noite. Só um exemplo para citar, ali na 21, entre a 22 e a 24. Só um exemplo. Existe uma parte de estacionamento para motos ali, quase na esquina da 22. Quase sempre ocupada por pessoas que vão na locadora ou que vão para o comércio. Mas, em compensação, os motociclistas estacionam nas áreas que seriam áreas azuis, mas já não é mais, pelo horário. Estacionam em frente ao bingo, estacionam do lado do bingo, estacionam na frente do bingo e assim por diante. Para todo lado. Na região do centro de saúde, a mesma coisa. Não existe impedimento que se estacione, então se estaciona. Que haja, então, uma zona delimitada para isso, para que não haja esse tipo de inconveniente. Nem para um, nem para o outro lado. E a última das minhas indicações, senhor presidente, é com relação ao leite dos idosos. Na teoria, para o leite distribuído nas unidades básicas de saúde. Na teoria, esse leite não é distribuído como um suplemento alimentar. Ele é mais distribuído como uma forma de proteger a mucosa gástrica contra as agressões das medicações usadas. Só que no ambulatório de saúde mental, por exemplo, nós recebemos 29 litros, 28 litros para serem distribuídos à nossa população, que tem um atendimento diário de mais de 60 pessoas. Então não tem jeito para distribuir para... Essa grande maioria da população fica desprovida de qualquer forma de proteção. Acaba indo procurar tudo no CAEL porque passa a ter gastrite medicamentosa. A gente espera, senhor presidente, que essas coisas possam ser atendidas pelo prefeito, principalmente porque são de interesse da população a qual ele, ora, representa. Obrigado. Continua em discussão. Está em votação o remanescente da matéria englobada. O senhor quer discutir? Pode falar. Senhor presidente, eu só gostaria de abordar uma indicação do vereador Kiko a respeito de estacionamento de motos e similares. E eu acho que eu já fiz aproximadamente umas 8 indicações, não esse ano, mas durante esse tempo todo, para regulamentar o estacionamento de moto naquela região da Santa Casa. Aquilo é uma coisa que não tem controle nenhum, nunca teve. Eu sempre pedi, mas nunca aconteceu isso aí. Então, seria bom que você tivesse um espaço para estacionamento de moto naquele quadrado lá da Santa Casa e mais algumas ramificações. Porque, às vezes, você chega para um atendimento de urgência, não pode estacionar porque tem uma moto, ou uma bis, ou uma motonete parada em um local indevido que impede que você estacione o seu carro. Isso é fácil de resolver. É ter boa vontade e regulamentar o estacionamento de moto.
E a outra coisa que eu me pergunto, eu acho que todos nós já vimos alguma coisa dessa. Um veículo parado, vê uma moto, estaciona, não dá nem um palmo de distância do veículo na frente, vem outra moto, estaciona, não dá nem um palmo atrás do veículo. Uma quarta-feira, há uns 2 meses à noite, eu estava na Santa Casa e um cidadão saiu e estava com uma caminhonete estacionada em frente da Santa Casa, nessa situação. Uma moto atrás, nem um palmo atrás, e a outra na frente. Não tinha como sair. Eu estava lá na UTI, conversando com o doutor Caio e vendo aquela situação. O cidadão foi para frente, derrubou uma moto, foi para trás, derrubou outra e saiu. Não teve outra. Então, eu acho que tem que haver uma conscientização de um mínimo de bom senso, de distância entre os veículos. Você parar uma moto do lado da outra é tranquilo, porque sai assim. Agora, de um veículo é difícil manobrar. Mas a minha preocupação nessa indicação sua é quanto a regulamentar o estacionamento naquela região da Santa Casa. Aquilo realmente, às vezes, chega para alguma urgência, alguma coisa, tem que haver uma regulamentação em toda a cidade, mas principalmente naqueles locais de acesso de urgência, de emergência, de rapidez, aquela coisa toda. Continua em discussão. Não havendo mais oradores, está em votação. Os que concordam com os requerimentos, indicações do vereador José Francisco Cabral Miziara permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os que concordam... Os que concordarem permaneçam como estão, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado por unanimidade. Com a explicação pessoal, vereador... Com a palavra como líder, vereador Dr. Cael. Senhor presidente, eu agradeço a sessão da palavra como líder, porque são 2 assuntos que eu queria abordar. O primeiro assunto, que durante a sessão eu conversei com o prefeito Emanuel, e ele me disse aquilo que eu já sabia, pelo conhecimento do projeto relativo ao ISS, que não está se aumentando nada. O próprio vereador Kiko e o Otávio também já mencionou isso aí quando ele pediu vista, que não está se aumentando realmente nada. Inclusive, o Otávio solicitou a vista desse projeto e o prefeito se dispôs e solicita encaminhar a esta casa o secretário de Finanças na segunda-feira ou qualquer horário que julgar conveniente, para que seja devidamente esclarecido esse projeto do ISS, que não é, absolutamente não é, o próprio Otávio mencionou no seu pedido de vista, um aumento de imposto. Ele deverá esclarecer convenientemente, tirar todas as dúvidas durante a sessão ou qualquer horário que o pessoal, que todos nós entendemos conveniente. O outro assunto é no que diz respeito ao desentendimento na Secretaria de Trânsito, motivo do requerimento da nossa presidência, que o prefeito entende que deve ser encaminhado sim, e essas informações serão respondidas pelo secretário e pela Polícia Militar, porque não aconteceu nada do que foi notificado da maneira exacerbada, termo usado pelo prefeito. Houve uma exacerbação do jornal que noticiou, não foi nada disso. O que aconteceu naquele dia é que houve excessos de compromissos e foi solicitado para a polícia que usasse mais tarde ou no dia seguinte. Então, houve apenas isso e o prefeito entende que foi muito bom esse requerimento, que deverá ser respondido pelo secretário e pela Polícia Militar, que ele deverá encaminhar para a polícia para que responda também este requerimento. Então, são esses 2 assuntos que eu queria usar como líder e agradeço
à presidência por ter me cedido a palavra. Com a palavra, o vereador Kiko. Senhor presidente, senhores vereadores. Senhor presidente, eu quero dizer a Vossa Excelência, lembrar a Vossa Excelência, lembrar os nobres pares, que nós estamos hoje na última sessão ordinária do mês de abril. Isso significa praticamente que nós estamos encerrando, né, aqui na casa, os trabalhos do mês de abril, já preparados para a primeira sessão ordinária do mês de maio. Mas não é sobre nós que eu gostaria de falar, senhor prefeito, senhor presidente, é com relação ao senhor prefeito, que já está, então, há 4 meses, praticamente, de mandato, e há coisas que foram trazidas aqui como propostas, como promessas, e algumas delas aqui até nessa casa, e a gente não está vendo o cumprimento delas, e isso está preocupando um pouco a gente. Por exemplo, agora há pouco nós estávamos falando de situações de trânsito com relação a estacionamento de mototáxis e motocicletas. Eu lembro aqui que o secretário nos trouxe aqui a possibilidade de recuo até 10 metros nos cruzamentos, exatamente para permitir uma visibilidade melhor. Nós não estamos tendo essa visibilidade melhor, as situações de risco continuam ocorrendo na nossa cidade, e essas situações de risco ocorrendo na nossa cidade põem em risco a segurança da população, que é exatamente o que nós não queremos, e a gente sabe que tem gente que quer. A gente sabe que existem grupos que interessam para que as coisas andem cada vez piores. E eu espero que não aconteça isso aqui. Mas é uma situação que nos preocupa porque continua sendo inativa a atitude que era da nossa expectativa, que se tornasse a nossa cidade uma coisa mais segura. O vereador Existo apresentou, há 2 semanas ou 3 atrás, um requerimento pedindo, não sei se foi Vossa Excelência, mas acho que foi Vossa Excelência, sim, pedindo que não, acho que foi o vereador Paulo, que as caçambas fossem devidamente sinalizadas. E eu disse que isso aqui já havia sido motivo de requerimentos, indicações no passado e que as coisas continuavam sem nenhuma atitude com relação a isso. Eu quero citar um exemplo típico, quase de frente à minha casa existe um poste que nem sempre funciona corretamente e ali existe uma caçamba, cujas 2 únicas faixinhas fosforescentes de sinalização estão voltadas ao sentido contrário do trânsito. Estão viradas para cima, quando o trânsito vem de baixo. Quer dizer, é muito passível de acontecer um acidente ali. E aí vai ser aquela história, aquela choradeira de sempre. Por que que nós não evitamos as coisas? E igual a isso que está acontecendo ali, acontece em outros lugares da cidade. E nós não podemos mais nos dar a nenhum tipo de desconforto de esperar que as coisas aconteçam para tomar atitudes. Então, eu estou aqui, senhor presidente, cobrando, porque foram promessas feitas aqui, foram propostas trazidas para cá, foram solicitações feitas pela Câmara, e as respostas que possam ter vindo para a ciência dos senhores vereadores podem ter sido nada convincentes a eles. E se não foram convincentes a eles, ou se for assim do tipo, não, faz parte do programa X, faz parte da estipulação A, e assim por diante, e não vêm a serem implantadas, isso daí vem na mesmice de coisas passadas, que era motivo de reclamo nosso. Que a gente pedia e não vinham as respostas, ou então vinha a resposta do tipo, não, nós não temos fiscais suficientes, nós não temos dentro do organograma isso, ou virá a ser feito dentro de um projeto urbanístico, como foi, por exemplo, a resposta do secretário de Obras passado, que dizia que ia fazer um projeto urbanístico no centro de saúde, só se for para daqui 4 anos, só se o cidadão, o prefeito, daí 4 anos, resolver indicá-lo, porque agora ele não é mais secretário de Obras e as coisas continuaram paradas e não existe ainda rampinha, uma mísera rampa para dar acesso ao centro de saúde. Obrigado e boa noite. Só para esclarecer, essa presidência elaborou um requerimento há 2 meses, solicitando estacionamento na Câmara para o funcionário e para o vereador. E até hoje o secretário sequer mandou fazer ou deu uma atenção devida para casa, não para a presidência, mas para o funcionário e até para o vereador durante o dia que estacionar. Isso aí mais é para enrolar. Com a palavra, explicação pessoal, o vereador Euripinho. Senhor presidente, com relação
aos assuntos discutidos aqui. Eu quero dizer que, na semana passada, Kiko, eu fiz uma indicação no requerimento dizendo do problema realmente das caçambas. Na esquina da minha casa, na 43 com a 12, eu tive a oportunidade de ouvir o barulho do carro batendo na caçamba. Acho que o cara ficou tão envergonhado que quando eu saí lá fora ele já tinha corrido com uma criança, não sei se já até machucou a criança, e eu fiquei horrorizado. E na gestão anterior nós cobrávamos muito do prefeito para que tivesse uma fiscalização, não só nisso, mas também no som. O som que realmente as propagandas sonoras que fazem durante a manhã, perturbando realmente, e até em locais indevidos, como em hospitais e tudo mais. Eu acho que agora tem fiscal à altura para poder estar realmente olhando com carinho, fiscalizando, fazendo a função deles com relação a essas barbaridades. Já com relação a esse projeto, o que o doutor Otávio pediu vista, que durante a semana foi explorado pela imprensa, de que realmente seria aumento de tributo e uma série de coisas, que foi questionado aqui, que se estava criando um projeto para parcelar o problema de licença de obras particulares, em contrapartida, um outro projeto aumentando em 45% o ISS. Eu quero dizer, senhor presidente, que eu estive observando, analisando o projeto, estava até preparado para poder estar discutindo ele aqui na casa, mas não tive a oportunidade, de que realmente esse projeto ele vai de encontro com as construções, doutor Otávio, daquelas que são feitas por contrato. Para citar um exemplo, são as construções, de repente, que foi feita a reforma do Banespa e outra agência bancária aí, onde essas grandes empresas, onde tem um grande faturamento, se cobrado através do projeto a percentagem de 45% como que é mão de obra e 55% de material. E esse projeto já é implantado em outras cidades. O que acontece é que muitas vezes as empresas que ganham as licitações são empresas de outras cidades que vêm até a nossa cidade, faz o trabalho, colocam um faturamento abaixo daquilo que realmente é a realidade, não contribuindo com o devido tributo como é de devido. Então a gente nota que isso foi apenas, esse projeto não é para arrecadar, é apenas para regulamentar uma situação que ocorre em nossa cidade. E isso foi feito em outras cidades também. A gente nota que a percentagem de 45%, que é o que diz o projeto, pode ser analisado com o intuito de ser um projeto de 40% para mão de obra e 60% para material, que é aquilo que a gente verifica em construção. Porque o que foi discutido, em termos de diminuir a percentagem, ela vai dar fluxo de receita, não comprometendo o projeto. Esse projeto, com relação às empreiteiras global, como fala, que é aquela onde a compra dos materiais da obra é discriminado na nota pelos dois itens principais, que é o material e a mão de obra. E tem também o empreiteiro, a empreiteira por administração, que é aquela que, na nota, só se coloca a prestação de serviço e a mão de obra. O proprietário compra diretamente o material das lojas. Então, esse projeto é polêmico? É polêmico no sentido de poder estar discriminando realmente qual é o intuito dele. Existe, dentro da prefeitura, através do decreto que foi aprovado pelo prefeito na gestão anterior, a tabela onde é cobrado os valores com relação às reformas, com relação que é feito diariamente em nossa cidade. Essa tabela, ela é cobrada através das categorias em que as pessoas vão ser encaixadas. Por exemplo, construções acima de 200 metros e assim, tem o tabelamento por metro quadrado, onde isso já é cobrado na Secretaria de Obras Particulares. Esse aumento de 45% não tem nada a ver com essas reformas, com essas construções que é feito a nível pessoa física. Então, senhor presidente, como o secretário vai estar aí a semana que vem, tenho certeza que ele vai amenizar toda essa dúvida que ocorreu através desse projeto, que o intuito do prefeito não é aumentar realmente a tributação. Aí,
Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro-se encerrada a presente sessão. Obrigado a todos, boa noite. Dia 1º de maio, os senhores receberam o convite. Contamos com a presença dos senhores no Jockey Clube.